Que estamos depois de uma luta voraz contra a inteligência artificial. Estamos aqui mais uma vez. Caramba! Bom, vamos deixar claro aqui para todo mundo que está pegando mais esse episódio de Contatos Insólitos que tivemos aí problemas muito estranhos, né, em relação à nossa conexão, que não estava funcionando, por coincidência, ou não. O tema de hoje é inteligência artificial versus consciência artificial, né? Será que existiria aí uma inteligência artificial já fundida na grande rede, ao observar que iríamos bater um papo a respeito disso, nos boicotou, cara? Ou se quisesse boicotar, a gente não teria conseguido, né? Mas como a gente conseguiu, talvez seja, olha, investiga mais, vai mais atrás, tenta saber a origem desse problema, por que vocês passaram 20 minutos quebrando a cabeça. Quem sabe? Vai se saber. Mas vamos lá, então, cara. Vamos começando, então, mais um episódio de Contatos Insólitos, esse de número 63. E o tema é esse, né? Justamente inteligência artificial versus consciência artificial, né? E eu gostaria, como sempre, começar esse papo aqui contigo, explicando de onde veio a inspiração para isso, né? O que eu estava pensando a respeito quando eu propus esse papo maluco contigo. E, mais uma vez, era uma entrevista do Bernardo Kastrup, e ele diferenciou uma coisa da outra, e uma coisa que eu achei que, apesar de parecer óbvia demais, assim, as implicâncias e entrelinhas desses dois conceitos fazem toda a diferença. Então, acho que é legal a gente conversar a respeito, mesmo porque vem sendo falado, né, debatido nos meios acadêmicos, aí, gente famosa, de alto calibre também entrando nessa questão, né, da singularidade, onde em um momento no futuro os computadores ficarão tão poderosos que eles conseguirão suplantar a inteligência humana, ultrapassar o nosso nível de inteligência e, a partir daí, uma geração em cadeia, de repente, começar a apelar aí para a destruição da humanidade como consequência natural dessa inteligência, né? Mas acho que se confunde muito a inteligência com a questão da consciência, então acho que era legal a gente começar diferenciando uma coisa da outra. Por quê? Porque acho que a gente acaba resvalando, mesmo que a gente não queira, mesmo que os cientistas não queiram, a questões existenciais que são importantíssimas, né? E a gente acaba também tangenciando aí questões como imortalidade, a consciência estaria onde, né? Se a consciência é uma questão fundamental, ela é derivativa da existência do cérebro propriamente dito. Então, acho que dá uma boa conversa aí, se a gente conseguir ter a habilidade adequada para levar esse papo adiante, né, cara? Então é isso, mais ou menos essa é a ideia. Não sei se você gostaria de já comentar alguma coisa, senão a gente já dá sequência aí no que a gente tem que falar. Acho muito legal. Eu não sei se você tem as definições dele, a diferenciação que ele faz entre consciência e inteligência. Se não, depois vai ter que, para a gente poder partir da conversa, nós vamos ter que estabelecer uma nossa e depois ir embora por ela, né? Então, vamos por aí, vamos pela definição e depois a gente começa a discutir. O que você acha? Não, pode ser assim. Eu acho que assim, muita gente também importante aí, com o Elon Musk, né, cara, que vem debatendo esse assunto, está sendo estudado em universidades. O próprio Bernardo Kastrup, ele tem, acho que, pós-graduação em inteligência artificial, se eu não me engano. Ele estudou isso mesmo, né? Ele não está falando da boca para fora que nem a gente. O cara que é formado nisso daí, ele estudou pra caramba e foi justamente através dos seus estudos que ele chegou a essas conclusões, tá? Então, vamos começar pela definição que ele alega na entrevista, que é o seguinte. Bom, ele avalia que existem formas de se misturar a inteligência, a ciência já parte desse princípio, e a inteligência, nesse setor da inteligência artificial, né, que estão tentando produzir a inteligência artificial, seria a capacidade de processar dados de forma a maximizar a solução de problemas. Tá? Isso simplesmente para eles inteligência é isso, essa capacidade de conseguir maximizar as soluções de problemas. E o processamento de dados que isso implica, né? Então, nesse sentido, é possível você fazer com que artificialmente um computador simule certas situações, né, e inclusive a nossa própria inteligência, né? E esse é outro problema também, né, cara, porque a questão que a gente geralmente confunde a diferença entre artificial e natural. Então, eu acho que entra num meio onde a coisa se confunde de tal forma, e o Bernardo Kastrup aponta para essa confusão também, dizendo que, de acordo com o materialismo,
o próprio advento da consciência em si, logo de cara, logo de saída, ele já é super complicado. Não se entende o que é consciência, não se tem... bom, existem certas deduções a respeito, mas não existe uma unanimidade em relação ao que seria consciência, né? Mas aí ele coloca a consciência como o quê? Como a vida privada interna, ou seja, aquilo que provoca a experiência em si. Não dá para falar de consciência sem experiência. Uma coisa está associada com a outra. Então, onde há a sensação ou digamos assim, vai ficar redundante, né? Mas eu não consigo me expressar de outra forma. A experiência da experiência, haveria diferentes níveis de consciência. Obviamente, vai depender muito do tipo de cérebro, de criatura, mas as criaturas vivas, né, os organismos vivos, teriam essa capacidade de ter consciência. Ainda que nos seres menos desenvolvidos, ou mais simples, digamos assim, essa consciência seja rudimentar, ela está lá como uma semente, né? E à medida que a gente caminha aí pela evolução para as criaturas mais inteligentes, tendo como apogeu o ser humano aqui nesse planeta, por exemplo, né? Isso se configuraria aí, abrangeria todo o espectro de consciência, né? Outros animais super evoluídos que temos no nosso próprio planeta, como, né, os cetáceos, por exemplo, os corvos, também apresentam diferentes níveis de consciência, né? Bom, inteligência, sem sombra de dúvida, né? O seu próprio irmão também estuda os golfinhos, né? Seu irmão é oceanógrafo, então ele deve saber disso muito bem também. Inteligência é inquestionável, consciência ainda, né, fica se debatendo, né, se de fato são animais sencientes, têm consciência ou não, enfim, fica complexo. Mas, do ponto de vista do que o Bernardo Kessler parte desse princípio, é que são instâncias bem diferentes da realidade. Para você ser consciente, necessariamente você tem que estar provido de inteligência, ou seja, essa capacidade de processar dados para conseguir maximizar as soluções para os problemas, faz parte da consciência isso. Mas isso por si só não explica a consciência. A consciência é algo que está além disso daí. Então, mais ou menos, esses são os pontos de diferenciação que ele faz. Legal. Eu acho que, para a definição de inteligência, não vai haver muita diferença entre os grandes pesquisadores do tema. Isso é, capacidade de reunir informações para resolver problemas. Ponto. Né? Eu acho que o que dá problema, entre aspas, é as definições de consciência. Tem desde o espectro, do extremo do espectro, em que os materialistas extremos nem sequer reconhecem que consciência existe, até o outro lado do espectro, em que ela supera tudo, engloba todas as coisas, inclusive a inteligência e uma série de outras coisas. É muito mais difícil achar uma definição de consciência que satisfaça a todos. O que parece que aqueles que não são extremos reconhecem que a consciência existe. O que ela é e como ela se manifesta, que são elas, né? O que eu acho que é interessante, que a gente pode desdobrar em várias coisas, você deve ter os seus apontamentos, mas eu estava pensando o seguinte, uma das coisas que também já está começando a ficar assentado em termos de conhecimento entre os acadêmicos e as pessoas em geral é o seguinte: a partir do trabalho do Dr. Howard Gardner, em 1995, sobre aquele conceito de múltiplas inteligências, a gente começou a desmembrar um pouco, porque antes a inteligência era só o que a gente chama hoje de inteligência cognitiva, medida por teste de QI. Isso é inteligência. Você reprovou no teste de QI, você não é inteligente. E percebeu-se que um grande músico não era capaz de resolver problemas de matemática. Vai chamá-lo de burro? Não, ele é um grande músico. Um grande engenheiro não é capaz de fazer uma redação bem feita, não é capaz de articular um discurso, como a Dilma. Não que a Dilma seja uma grande alguma coisa, mas só como exemplo. Vai dizer que essa pessoa é desprovida de inteligência? Não. Existem níveis, o que a gente chama hoje de níveis diferentes de inteligência. O que a gente costuma chamar de inteligência é só a cognitiva, mas existe a inteligência espiritual, emocional, intrapessoal, interpessoal, espacial, cognitiva, etc. Isso já basicamente está assentado. A pergunta que vem é: existiria essa diferenciação também de consciência? Consciência espiritual, consciência espacial, consciência consciencial. Isso é que eu fiquei pensando e que eu ainda estou reprocessando aqui, que é uma coisa interessante. Veja, eu acho que da mesma maneira que a gente consegue mensurar, ou pelo menos imaginar, né, que possa haver níveis de consciência rudimentares em animais mais simples,
poderíamos também especular se dentro da mesma espécie não haveriam ainda níveis diferenciados de consciência, como a espécie humana, por exemplo, né? E aí daria conta de explicar, inclusive, a própria pirâmide de Maslow e coisas dessa amplitude, né? Então, talvez seja uma possibilidade também. Tem razão. E outra coisa, acho que você tocou no ponto-chave. Eu acho que mais do que a presença ou ausência, a gente deve discutir sobre níveis. Provavelmente existe. Em que níveis a gente está colocando as coisas, né? Tanto em termos de inteligência, quanto, isto é, de resolução de problemas, quanto de consciência, isto é, essa parte interna, essa preência. Uma ameba, a gente diz que nós, seres humanos, o pessoal da teoria integral disse que, dependendo dos níveis de consciência que você tem, você reage, por exemplo, com o meio de maneiras diferentes. Quem tem um cérebro trino como o nosso, com o neocórtex forçado, a gente tem tudo que foi acumulado desde o começo, desde os primeiros seres vivos, até o máximo que seremos nós aqui. Então, a gente tem percepção, a gente tem intelecção, a gente tem uma série de coisas. Uma ameba, ela não vai ter uma percepção, mas ela vai ter o que os biólogos chamam de irritação. Isto é, se você mexer num ambiente muito perto dela, ela vai reagir. Isto é, ela vai detectar que tem alguma coisa diferente ali. Ela sabe diferenciar entre veneno e alimento. Ela sabe. Isso pode ir além do instintivo. Isso pode também ter alguma coisa que o Alfred North Whitehead chama de preência, que a preência é uma proto-inteligência. Agora, o quanto também tem de protoconsciência aí, que é essa parte interna, essa que são elas. Provavelmente, eu tendo a acreditar, provavelmente existe, mas num nível muito inferior ao nosso. Cara, inclusive isso vai ao encontro do que você está mencionando a respeito do documentário que eu vi ontem, parcialmente, tá? Não vi todo, que acho que tinha na Prime Video, que eu vi, não foi na Netflix, foi na Prime Video. Falando a respeito sobre a maravilha que é o nosso corpo, né? Ou seja, explicando como é que o nosso corpo funciona e os novos microscópios que estão sendo feitos, né, que estão sendo fabricados com uma resolução de imagem jamais pensada. E aí, em tempo real, eles conseguem filmar uma célula de defesa do organismo atacando uma célula cancerígena. E o zoom é tão absurdamente perfeito que é possível ver dentro da imagem, assim, ela atacando essa outra célula e inoculando, colocando dentro dessa outra célula certas, eu não sei, não sei o termo que eles utilizaram ali, mas aparece assim na tela, pequenas, minúsculas esferas vermelhas que seriam as células para atacar, não sei se é célula a palavra correta para isso, ou os elementos, digamos assim, para atacar a célula cancerosa, né? Então, por que eu estou falando isso? Primeiro, porque eu me lembrei porque você está falando a respeito dessa interação, né, com o meio. Então, assim, até uma célula, um organismo microscópico dentro do nosso corpo possui percepção, capacidade de perceber que existe ali um intruso, né, ou existe uma coisa ali que está destoante, e ela, como função, ela não pensa duas vezes, né, a não ser ir lá e combatê-la de forma que não dá para dizer que não há uma percepção ali, não há uma interação mínima, né? E de que isso poderia ser, de acordo com o Bernardo Kessler, um nível, né? Um nível desses de experiência, né? E de vida interior privada, digamos assim, dessa célula em relação ao ambiente. Genial. Algum nível tem, porque ele consegue, de novo, ele consegue identificar uma célula branca, um leucócito, ele não vai atacar qualquer célula, ele vai atacar aquelas das quais ele foi feito. Inclusive, quando ele funciona mal, ele transforma, degenera em doença autoimune. É uma enfermidade, é uma deformação. Ele funcionando normalmente, ele sabe exatamente o que atacar e o que não atacar. Exatamente. É genial. Aí tá. Isso é o natural. O artificial fazer isso seria muito legal. O artificial resolver problemas, a gente já viu que não tem problema. O Deep Blue consegue vencer os melhores enxadristas, venceu aquele jogo Go, coreano, japonês. Verdade. Esse que é genial, que é super difícil e tal. Resolver problemas nesse sentido com as regras básicas é fácil. Agora, o passo seguinte, inclusive essa consciência que a gente falou agora, ela implica talvez uma relação entre todos aqueles níveis diferentes de inteligência. Tem uma parte emocional aí que a gente às vezes não consegue detectar, mas a gente não resolve problemas só com cálculos. Deve ter
um cabedal histórico por trás, uma emoção por trás, mas todas as outras inteligências devem fazer parte do pacote que fazem parte da nossa consciência. Uma máquina fazer isso, esse é que é o grande desafio que muita gente duvida que ela conseguirá fazer. Então a gente acaba entrando automaticamente em uma outra etapa aqui do nosso papo, que é a diferenciação entre realidade e simulação, né? Que é importantíssimo, né? E para isso o Kastrup também possui um exemplo que eu acho genial, que é o seguinte, que ele menciona assim: nós conseguimos hoje, com as nossas tecnologias existentes, simular um rim com uma perfeição ao nível molecular, assim, né? Um rim simulado assim, de uma forma muito parecida. Porém, é uma simulação. E ele diz assim: o fato de eu ter essa capacidade de colocar um rim para ser trabalhado dentro de um computador não significa que o meu computador vai mijar na minha mesa, entendeu? Ou seja, não vai estar criando algo real a partir de algo artificial. Então, ele falou que esse é o nosso grande problema. Uma simulação vai ser sempre uma simulação, ou seja, eu estou simulando a realidade. Aquilo não é o fenômeno em si, é uma simulação do fenômeno, né? Então, eu acho um exemplo fantástico, porque ele é bastante visual, assim, né? O fato de eu conseguir simular um rim não significa que ele vai mijar na minha mesa, né? Então, eu acho que passa por aí também, né, de conseguir fazer essa diferenciação, e aí o Bernardo Kastrup mencionou: olha, isso é muito possível de acontecer, e não está longe de acontecer, né? A criação da inteligência artificial de fato, né, e que suplante a inteligência humana, isso vai definitivamente acontecer. As dúvidas pairam em relação a se isso vai significar, a partir daí, a contagem regressiva para o apocalipse, ou se, muito pelo contrário, isso não vai implicar em absolutamente nada, isso vai ajudar a humanidade a crescer cada vez mais, etc. Né? Que é um outro tipo de discussão interessante. Muito legal. E te ouvindo aí do rim, cara, me veio uma outra ideia. Quando a gente faz o transplante, né, um transplante entre rins, entre humanos e humanos, existe toda a questão do corpo rejeitar ou não, né? As células se comunicarem, algumas rejeitam, né? Precisa ter um teste aí, compatibilidade sanguínea, uma série de coisas. Mas também existem corações artificiais, né? Existem aparelhos que estão sendo colocados ali, o corpo está aceitando. A gente já está sendo capaz de construir mecanismos artificiais, não são eles, são artificiais, colocados dentro do corpo, que estão sendo aceitos pelo corpo. Nós estamos conseguindo driblar essa rejeição de uma certa maneira, que é muito bom para o nosso benefício, né? Então, chegaremos lá. Esse vai ser um outro papo que a gente vai ter um dia sobre como estender as nossas capacidades além do corpo físico, né? A vida, a idade, o rejuvenescimento da pele, das células, uma série de outras coisas. A gente sabe que as células estão sendo trocadas todo o tempo, algumas a cada minuto, outras a cada 3 meses. Mas um dia isso fenece, mas hoje 120 anos é o máximo. Antes era 20, depois passou a ser 40, 100, hoje 120. Daria mais? Não sabemos, mas com a parte tecnológica parece que vamos, e isso vai ser um papo para outro dia. Mas a questão é, voltando ao que você falou, inteligência artificial, quando ela começar a interagir com o meio, quando ela começar a ponderar o que é melhor para o que está fora, para a sua sobrevivência, estaremos em risco ou não? Quando eu li o teu resumo, a primeira coisa que me veio foram as leis da robótica do Asimov. Lembra das 3 leis da robótica? E é genial até hoje, né? Continua sendo genial até hoje. Mas... assim, de fato, não tem como escapar disso. Mas eu acho assim, cara, a diferenciação entre o natural e o artificial também eu acho que é importante, né? A gente entender que a gente é capaz de simular, né? Essas simulações elas são possíveis de ocorrer, porém não é o evento em si. Então, eu acho que assim fica complicado nesse ponto onde há uma consciência, né? E aí existe esse debate, supondo que nós sejamos conscientes, né? E supondo que haja níveis de consciência diferenciados entre nós mesmos, né? Entre nós seres humanos. Se isso realmente brotaria numa máquina ou num equipamento eletrônico qualquer em um determinado momento no futuro, o Kastrup fala que não, é impossível essa vida interior, essa vida privada interna surgir a partir de intrincados modelos de complexidade de inteligência. Uma coisa não provoca a outra, né? Aliás, nem se sabe como isso seria possível, né? Então, ele alega que realmente a consciência ela tem que ser fundamental. Ela não pode ser derivativa do cérebro, derivativa da complexidade cerebral, né? Assim como a gente pode
não poderia esperar que a complexidade computacional pudesse provocar algum tipo de consciência em algum futuro aí, seja ele longínquo ou mais próximo, né? Então, ele alega que isso não seria possível. Porém, e aí é uma questão interessante a gente se debater a respeito, é o seguinte: se inteligência artificial é possível de ser elaborada, e a gente poderia questionar também até que ponto os seres humanos são conscientes ou não, assim, conscientes do quê? De ter vida, a gente analisar a consciência, o conceito de consciência como essa vida privada interna, ou com essa capacidade de passar por experiências, todos nós temos. Porém, consciência com C maiúsculo, aquela, né, de que daqueles que estão no topo da pirâmide de Maslow, né, observando tudo por cima e tendo a consciência de que a vida é importante, de que preservar a vida é um ato de profunda importância para todo o universo, etc. Se até que ponto a gente precisaria ter uma máquina consciente para gerar uma série de problemas, inclusive a nossa própria extinção, porque a gente, pegando aí seres como, por exemplo, né, vamos pegar agora os exemplos bem humanos, né, vamos pegar aí o ícone mais famoso da destruição e da representatividade de tudo aquilo que nós temos de pior, que é o Hitler. O Hitler era uma pessoa consciente. Se a gente pegar esse aspecto, essa definição de conceito de que ele tinha uma vida privada interna, sim, ele era consciente. Porém, ele tinha consciência com C maiúsculo? Não. Então, uma máquina não precisa ter consciência, basta ser super inteligente para fazer uma série de coisas ou ações que para a gente não são legais. Como, por exemplo, partir para o extermínio. Em relação ao extermínio da raça humana, né? Em relação a isso, inclusive, tem pessoas que já mencionaram, eu vi, inclusive, acho que parecia um experimento do Google com inteligência artificial, mas que era uma plataforma aberta e as pessoas poderiam interagir, fazer perguntas para essa inteligência artificial, que também era importante para o Google essa interação, porque quanto mais pessoas interagindo, aquele sistema de e-learning ia ajudando cada vez mais que essa inteligência fosse ficando cada vez mais sofisticada. E no começo estava complicada a coisa, porque eles estavam trabalhando em cima de um algoritmo moral, né? Então, assim, como é que a gente trabalha com moral, né? Que é uma outra questão bastante subjetiva, né? Dependendo do contexto. E essa inteligência artificial começou a dar umas respostas muito obscuras para aqueles que estavam perguntando. Tipo, eu lembro que ele mostrou assim a imagem e aparecia lá, né? Foi no canal que eu vi no YouTube, cara, eu não vou lembrar agora de quem que foi, mas ele mostrava assim, algumas imagens das pessoas perguntando: o genocídio é algo aceitável? E a inteligência artificial, sim, claro, positivamente. Então, coisas assim que a gente às vezes para pensar, poxa, é uma coisa super complicada porque uma máquina não seria capaz de se voltar contra nós porque não teria uma consciência. Outros vão alegar, não, é possível criar uma consciência. A visão materialista, ela propõe isso, né, de que a partir de um determinado momento de complexidade computacional, a consciência brotaria feito mágica, assim, né, daquele sistema, e a partir daí, com consciência, se essa fosse uma consciência negativa, digamos, como foi a do Hitler, por que não essa inteligência promover aí o fim da humanidade? Porém, cara, bem antes disso, somente com inteligência, aquilo que nós chamamos de inteligência, já seria possível já provocar grandes estragos. Por quê? Porque nós fazemos isso, né? Então, tendo a máquina como um espelhamento daquilo que nós fazemos, dos atos que nós cometemos, acaba ficando também uma coisa complicada de dizer, não vai acontecer, né? Não, perfeito. Várias coisas aqui muito legais. Vamos ficar só na esfera da inteligência e pegar o teu exemplo do Hitler. O Hitler era uma pessoa inteligente? Sim. Nossa inteligência, qual a definição de uma pessoa capaz de resolver problemas? Resolveu uma série de problemas. Foi eleito, foi colocado, catapultado pela maioria das pessoas para resolver problemas de um país, por exemplo. Problemas econômicos, sociais, resolveu. E na visão que ele tinha, o inimigo estava claro na visão dele. Ele foi atrás do inimigo. Então, uma inteligência vai buscar resolver o problema. Se nós, que vamos pegar agora, pular para o lado de consciência, para o lado de cá, níveis de consciência maiores estão mostrando que nós, seres humanos, somos os principais responsáveis pelos problemas do planeta hoje. Se a ideia é resolver problemas e a gente chegar à conclusão de que nós somos os principais responsáveis, e se um dia chegarmos à conclusão que a melhor maneira de solucionarmos seríamos nós sairmos daqui,
Nós faríamos isso, não precisa de uma máquina vir para fora. Exatamente. A gente não consegue mudar. Outra coisa que você falou que é genial, a consciência com C maiúsculo, nenhum de nós terá. A não dual, nenhum de nós terá. O todo é incognoscível, segundo o todo. Todo está em tudo está em todo. Primeiro princípio do Carbalion, e o todo é incognoscível. Ponto, a gente só especula. No segundo passo, quando já tem a dualidade, aí já começa a brincar, já um nível muito alto, mas já não é o todo. A gente já está brincando nele. De qualquer maneira, entra a moral aí, o certo e errado, e que é circunstancial. Certo para quê? Errado em relação ao quê? E a gente pode bater bola com isso. Outra coisa que você me fez lembrar, você perguntou, mas por que a gente exploraria e continuaria buscando encontrar máquinas que fossem capazes de ter consciência artificial? Vai dizer não para nosso potencial de criatividade, nós humanos. Nós vamos explorar até o fim. É parte nossa. Nós não vamos pensar. Nós vamos procurar aliviar as nossas dores. O que é uma máquina a não ser aliviar as nossas dores? Qual que era a ideia do passado? A Revolução Industrial e as máquinas vão deixar a nossa vida um eterno lazer. Não trabalharemos mais, será para todo mundo. E não foi isso que aconteceu. Por que os níveis de consciência estão metidos? Porque não é só a inteligência cognitiva que entra todas as outras. E por último, voltando a bola para você, mistura entre inteligência artificial e inteligência humana, os Borgs de Star Trek. Eles são mais do que os Cyborg, eles são mais, né? Entra, ainda tem inteligência, tem aquela consciência, nós estamos aqui para limpar o universo. A resistência é fútil. Exatamente, cara. Então, mas seria uma conclusão meio que inevitável, né, cara? Porque nós já chegamos a essa conclusão, né? Que nós somos o pior problema desse planeta, né? Então, por que não pensar, olha, a maneira mais rápida de você maximizar a solução desse problema é eliminando o ser humano, né, da face da Terra. Então, realmente é uma coisa que o Elon Musk se preocupa muito a respeito disso, né? Tem uma grandíssima preocupação a respeito disso. E talvez seja um caminho inevitável, uma experiência, né, já que a gente está falando de experiência também, pela qual talvez a gente tenha que passar por ela de qualquer maneira, né, cara? Ou seja, seria já do jogo cósmico uma civilização chegar a um ponto desse em que questionamentos como esse fossem feitos e essa etapa teria que ser vencida de qualquer maneira, né? Vou pegar agora, misturando um pouco de tudo. Moral, ética, consciência, uma série de coisas. Uma pessoa que tenha um amor próprio, não egoísmo e narcisismo, amor próprio tão forte, tão sólido quanto um amor à humanidade. Se ela perceber que ela é um risco aos demais, ela vai se preservar. Vamos pegar um caso básico agora. Eu acho que eu estou contaminado. Eu não vou colocar ninguém em risco. Eu vou me vacinar, eu vou ficar perto de mim e tal. Chega-se ao ponto extremo que eu tenho certeza que algumas pessoas chegaram à conclusão: se eu verdadeiramente representar o mal aos outros, é melhor eu dar cabo da minha vida para preservar os demais. Quantos pais não fazem isso, não pensam duas vezes para dar a sua vida em relação aos filhos? É possível fazer. Isso é humano tomar a decisão, mas não é só cognitiva. Por isso que eu digo, não é só resolver o problema inteligência, é emocional, espiritual, é tudo junto, é no pacote só, que essa equação tem que ser feita em frações de segundos e a resposta tem que vir na hora. Isso, e aí eu acho que é nessa que eu vou resvalar um pouco com o Castro. Vai ser muito difícil uma máquina chegar nessa questão, porque vai ter que desenvolver essas outras habilidades morais, espirituais, emocionais, que talvez demore mais. Resolver problemas matemáticos, resolver problemas de xadrez, isso é bico, já superamos e são muito melhores do que a gente. Os grandes dramas da singularidade são esses. Se elas tiverem um poder, por exemplo, o poder de todas as contas bancárias do mundo, todos os semáforos do mundo, todos os satélites de comunicação do mundo e tal, e puderem dar um shutdown quando quiserem, se acharem conveniente, porque para elas, para o benefício do planeta, é melhor que a gente seja alijado, esse é o nosso grande... Esse que é o grande... de 9 em 10 filmes ou livros de ficção científica que mostram um futuro distópico, entra nisso. Entra nessa esfera de eles tomando conta para o benefício delas e nosso, às vezes. E também, desculpa, já te passo a bola, não dá para a gente não lembrar de 2001, né? Sim. O livro, quando o HAL chega, cara, mas
Desculpa, eu tomo conta da nave aqui. Tanto é que a imagem que eu usei como miniatura para esse episódio foi justamente do computador lá, HAL 9000, né? Assim, quem não assistiu o filme 2001, Odisseia no Espaço, não vai entender essa imagem, né? Mas quem bate o olho já entende logo de cara. Tem o livro, que os dois são geniais. Exatamente. Bom, enfim, não, cara, eu acho que assim, seria plenamente plausível, mas só aqui para fazer um esclarecimento, o Kastrup, na verdade, ele não acredita nessa possibilidade, tá? De que, bom, a inteligência artificial é uma coisa, mas a consciência artificial seria uma outra instância. Então, ele não posso dizer assim, não sei se ele não advoga, porque eu nunca vi ele falando a respeito disso, mas ele não acredita nesse futuro negro, né, que eventualmente uma inteligência artificial pudesse provocar, né? Então ele não acredita nisso, né? Mas por outro lado, né, porque assim como ele trabalhou com isso, ele verificou na prática o quão é difícil, né, a partir de determinados elementos puramente matemáticos e algoritmos, você provocar coisas do tipo sensação, cor, cheiro. A qualidade experiencial, ali, como é que você provoca, né? Como é que existe ali uma sinapse que ela está relacionada com uma qualidade interna, né? Ou seja, como é que essas coisas são relacionadas? Elas estão relacionadas de alguma determinada maneira, mas fica complicado você conseguir produzir isso artificialmente, né, cara, para produzir um determinado resultado, né? Ou como no próprio filme Matrix aparece aquele momento icônico também, quando um dos programadores lá diz e se o que a gente sabe que é o sabor de um frango, uma máquina, né, não sabe, né, e nos indicou, né, já que estava vendo dentro da matriz, que aquilo era sabor de frango, mas a gente, na verdade, nunca soube qual era o sabor do frango. Então, né, essa questão a qualidade, né, que é o fator de qualidade versus quantidade, né, a coisa não se cruza, não bate, é difícil. Eu vou além. Não, legal que você me fez lembrar uma coisa muito legal. Você fez 2 vezes hoje essa ressalva que eu achei muito legal. Você começou a ter raciocínio dizendo, se a gente for consciente, né, abrindo essa possibilidade. Vamos fazer. Nós somos, a gente tem essa questão interna. Mesmo que estejamos dentro de uma simulação. Mesmo que estejamos uma simulação. Não dá para invaliar. O fato é, só o fato da gente fazer esse questionamento de que a gente pode estar dentro de uma simulação, a gente já está num outro parâmetro. A gente já está, a maioria do pessoal que está na 60% do ego, 70% não está nem pensando nisso. Só o fato de ter gente que está fazendo esse questionamento já dá a entender que a gente pode estar, e mesmo assim não invalida que a gente tem essa vida interna. Essa vida interna, e ela não é reprogramável. Por exemplo, eu quero levantar meu braço direito. Isso não está escrito em nenhum algoritmo. Eu quis agora e fiz agora. Esse mínimo de livre-arbítrio nós temos. Esse mínimo, ele parte dessa coisa. Se é que nós estamos dentro de uma simulação, isso vai ser um papo que a gente vai ser um dia. Estejamos ou não. Disso para nós criarmos uma simulação, porque disso se trata. Uma coisa a gente já está dentro de uma, e outra as simulações que nós já estamos criando. A internet é uma grande simulação, o metaverso que está vindo é outra simulação, e tudo artificial que a gente está criando são outras simulações. A questão é o quanto disso nós vamos poder botar de vida aí, de genética aí, da parte espiritual, da parte emocional. Hoje parece impossível, mas uma coisa que a gente já percebeu é o que em momentos históricos as pessoas dizem impossível, muito difícil, o tempo vem a mostrar que, puxa, a vida dá um jeito. A coisa acontece. A gente não pode nem dizer, em sã consciência, que essas criaturas inteligentes e que nos visitam e conscienciais que nos visitam não são uma mistura biologia-máquina. Não dá para dizer que não seja. Não dá para dizer que não sejam. O que eles nos dizem, com todo respeito, a gente sabe que não é negativo. Se quisessem nos aniquilar, já tinham feito. Mas eles podem estar ocultando, na verdade, por uma série de outras razões. Não, sem dúvida. E à medida que a gente vai criando cada vez mais simulações, isso vai dando subsídios para que a gente consiga conceitualmente abarcar coisas de uma forma muito mais ampla, né? Então, questionar o próprio sentido da existência, o que nós estamos fazendo aqui. Se estamos criando essas simulações, estão cada vez mais perfeitas, já não poderia estar dentro de uma, né? Ou seja, alguém antes de nós já não poderia ter pensado nisso tudo, né? E a gente ter... Exato. Inclusive, nessas perguntas, agora me ocorreu, lembra do filme Inteligência Artificial do Spielberg? O molequinho lá olhando para tudo. Ele não sabia o que ele era.
Quem estava por fora, os pais sabiam, ele não sabia, ele era tratado, ele via as pessoas morrendo, ele estava querendo a mãe dele. Ele estava querendo a mãe dele, o sentimento da mãe. A máquina estava tendo aquele sentimento de uma simulação de amor, de apego. Cara, tá todas as dicas ali, quando ele vê a parte final, que ele tá ali, ele vê a ideia da imagem no fundo do mar dele, cara, é sensacional. Tem várias dicas ali que a gente faz outras releituras. E as releituras são o quê? São nós reinterpretando as mesmas coisas a partir de outros pontos de vista, outras perspectivas, outros níveis de consciência. Exato. Mas eu vejo, em particular, lógico que desprovido completamente de qualquer conhecimento técnico e assim, muito longe de conseguir entender da forma como essas grandes cabeças aí pensam a respeito desse assunto, cara. Eu não vejo, pelo menos por enquanto, não vejo razões para imaginar que haja assim aí um futuro muito sombrio em relação a isso, não. Tá? Eu acho que a gente vai acabar criando meios, mecanismos aí para que isso seja driblado, digamos assim. Eu acho que assim seria natural uma máquina pensar assim, mas eu acho que a partir daí você poderia criar mecanismos ou algoritmos para que isso fosse driblado, né? Como as próprias leis que o Asimov criou, né, cara? Mas o próprio Elon Musk acabou criando uma empresa, né, justamente com essa ideia de que já que a gente não pode vencê-los, né, junte-se a eles, né, criando uma inteligência artificial, né, um sistema de inteligência artificial que fosse mais amigável, digamos assim, à esfera humana, né, cara? Então, eu acho que a gente vai acabar criando lá na frente alguma forma de driblar isso daí e passar por cima desse risco que eu acho que é plausível, pelo menos em teoria. Eu acho que o maior risco, antes desse, sabe qual vai ser? Vai ser o risco do mau funcionamento das máquinas, porque toda máquina falha cedo ou tarde. Essa máquina falha, toda máquina falha. Então, exemplo, todo o mercado financeiro hoje não é mais dinheiro, não é mais ouro, é bits e bytes circulando. Ele está cada vez mais conectado, globalizado. O uso intensivo dele, um dia pode dar um pane. Ou pior, um hacker pode entrar, pode furar todos os bloqueios e causar um dano ali. Então, esse dano seria por nossa parte ou por falha do mecanismo, e a nossa reação humana a ele nos causar estragos, mas não a máquina em si. Outra, carros inteligentes. Estão todos lá conectados com os semáforos, tudo. Um dia, um hacker vai lá e dá um pane e transforma todos os semáforos de São Francisco verdes. Né? Então, as máquinas vão ter que reagir, elas pode acontecer alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu acho que esse é o nosso risco maior imediato, as falhas normais de máquina. Como hoje a gente não sabe por que a gente não conseguia se conectar. As máquinas funcionando, então não tinha nada a ver. Para chegar nesse outro passo da singularidade, que antes de, como você mesmo falou no começo, não precisa nem chegar numa consciência artificial. A própria inteligência artificial, se chegar no meio nosso, já vai poder reconhecer o que é bom, o que é ruim, para a continuidade sua e do entorno. Né? Exatamente. Agora, e aí podia discutir também... Desculpa, eu te interrompi. Depois a gente... Só para falar. Que sacada do Asimov, do pessoal de ficção científica, quando eles conseguiam ver para frente, como era importante se precaver um pouquinho, né? Na dúvida, deixa eu criar algumas coisas aqui para... Por quê? Pensando em nós. Se essas criaturas, essas máquinas que nós criamos nos refletirem, será uma ameaça, porque nós somos uma ameaça a nós. Mas desculpa. Uma questão que eu levantei aqui, e eu acho que ela por si só ela é bastante complexa, mas acho que é interessante a gente tentar, pelo menos, explorar um pouquinho, que é a questão da moral, né, cara? Porque, assim, teoricamente, como eu mencionei, uma inteligência artificial super avançada, ela não teria problemas em concluir que, poxa, é óbvio que a quantidade de problemas gerados aqui nesse planeta é por causa dessa espécie em particular, que é o Homo sapiens. Então, vamos eliminá-la, né? Vamos criar sei lá, um vírus artificial, que alguma coisa, uma catástrofe, vamos, de alguma maneira, tentar eliminar essa espécie. Seria uma conclusão plausível, né? Inteligente, inclusive, né? Para pensar a respeito, né? Muito lógica, porém, ela estaria completamente desprovida de moral, né? Me parece que a questão moral está atrelada necessariamente à questão que nós estamos mencionando, que é essa diferenciação da consciência em si. Parece que a moral ela é nativa do aspecto consciencial e não do aspecto simplesmente inteligente.
só a inteligência em si não traz esse aspecto moral à baila, né? E da onde viria essa moral? Talvez esse aspecto experiencial mesmo, né? De como eu passo por essa experiência, reconheço que eu sou um ser consciente, e eu reconheço em você alguém também que é provido de inteligência e de consciência também. Eu sinto isso, compartilho isso contigo e acho que a moral nasce daí, né? Talvez, né? Nasça daí, né? Dessa questão de perceber no outro também essa legitimidade. E aí a questão moral ela aparece como, opa, o que a gente pode fazer para preservar essa relação, reconhecendo o outro da mesma maneira como eu mereço respeito, eu mereço a continuidade, eu mereço estar aqui e compartilhar dessa experiência como todo mundo, eu tenho que reconhecer necessariamente isso no outro. Falo necessariamente do aspecto da consciência com C maiúsculo, porque, obviamente, para uma série de outros seres humanos, não, isso não é legítimo, não, né? Vamos simplesmente matar o próximo e fazer o que a gente bem entender com o próximo, porque eu não reconheço a legitimidade do outro. Não, isso é legal. Ela precisa ser aprendida. Ela é um processo educacional, né? Ela não nasce conosco. Ela faz parte da convivência, né? E você falou uma coisa agora que me remeteu a uma das suas primeiras frases do começo do exemplo do Google com relação ao genocídio, né? Se a gente não tiver pré-estabelecido os nossos parâmetros de certo e errado, conveniente e não conveniente, fica complicado. Primeira pergunta, o genocídio é legítimo? A primeira coisa que vem sem nenhuma estrutura anterior, não. Legal. No planeta Terra existe uma etnia que decidiu que só ela vai viver, ela vai espalhar o terror ao mundo inteiro, ela não vai reconhecer a legitimidade de nada, ela não vai se deter enquanto não acabar com todos nós. Nesse caso, o genocídio é ou não é legítimo? Para a preservação de 8 bilhões? É no mínimo para parar para pensar. Exatamente. Tudo depende do quê? Uma coisa que eu aprendi, como diz o pessoal da teoria integral, o universo não é formado por partículas nem nada disso. O universo é formado por perspectivas. Dependendo da onde, em que ângulo você vê a coisa, a gente começa com a nossa história aí. Exato, cara, mas o que é fantástico nessa questão da consciência, e que cada vez mais eu me fascino por esse assunto, e parece que não tem fim, né, cara, é justamente esse aspecto de que o reconhecimento desse aspecto experiencial, como ele é negligenciado pela ciência no geral, né, ou pelo estilo de vida que levamos, o estilo de vida materialista, que é projetado para a parte externa, e essa parte externa passa a valer mais do que aquilo que se passa internamente, né? Que é a visão da ciência, por exemplo, que criou um mapa, né, para tentar explicar o território e acabou esquecendo o território, dando mais importância para o mapa, né? De que esse aspecto da moral, por exemplo, né, um desses aspectos, a questão das emoções, elas são instâncias necessariamente pertencentes a esse campo consciencial, né, que é pouco explorado e muitas vezes negligenciado por todas essas instâncias que eu mencionei para você anteriormente. Então, do ponto de vista de resolução de problemas, como você mencionou, exatos, precisos e lógicos, é óbvio que as máquinas vão fazer isso inevitavelmente e não vai demorar muito para isso acontecer, né, cara? Porém, questões de cunho moral, consciencial e que requerem ou que precisam dar conta em termos de qualidade de uma vida melhor e de um mundo melhor para tudo e para todos, né? Não passa por aí, cara, não encontra respaldo nessa questão da inteligência aí, ou dessa forma como o Kessler mencionou, que a inteligência seria simplesmente uma capacidade de processamento de dados para maximizar a solução de problemas. A coisa não passa por aí. Para mim, fica evidente de que há essa necessidade realmente de haver essa consciência maximizada, com C maiúsculo, presente, para que a preservação da vida possa continuar com o seu curso e não adianta criar inteligência artificial, que isso aí vai nos ajudar em uma série de outros aspectos, mas ainda assim vamos ficar pendentes ou ainda sem esse respaldo do aspecto consciencial, não vai ter jeito. A boa notícia é, segundo eu acredito, o pessoal da teoria integral também, perdão, eles acreditam, eu vim depois, né, então eu vou a reboque deles, né? O espírito, com E maiúsculo, o profundo Deus, é a evolução em movimento. Então, essa transformação é inexorável e inevitável. Ela pode demorar, mas ela acontecerá. No meio do caminho vai acontecer tudo o que está acontecendo aqui. Então, nós chegaremos lá.
Eu costumo brincar, se sobrevivermos a nós mesmos, mas eu acredito. Eu acredito mais na humanidade do que no Brasil, mas isso é outro papo para outro dia. Tem dois aspectos que eu acho que é muito legal. Primeiro, os Jetsons, está aí uma ficção científica em que a gente convive muito bem com as máquinas, né? Elas nos servem muito bem, são bem tratadas, etc, etc. Depois a gente poderia explorar isso daí. E outra coisa, essa visão científica com C minúsculo, ela dominou e dominará ainda 250 anos no mundo, mas a gente já mostrou, até te passei semana passada, o movimento mundial de cientistas que estão querendo colocar consciência na mesa para ser conversado e fazer parte do pacote, ele é muito maior do que a gente imagina. As pequenas explorações que eu estou fazendo, eu descobri coisas como o Conselho de Budapeste, a Comissão Galileu, uma série de entidades supranacionais científicas juntando centenas de cientistas que estão querendo colocar isso na mesa e estão vindo. E uma coisa que eu queria fazer. Na semana passada, em outras vezes, eu falei e critiquei, e continuo criticando as religiões pela questão do dogma, dos aspectos inquestionáveis. A ciência, com C minúsculo, também tem seus dogmas. Até passei os 10 do Rupert Sheldrake no livro dele, da Science Delusion, que está lá, que a gente pode um dia bater papo sobre isso. Esse é o problema. Se eu assumo coisas que são inquestionáveis, eu estou perdendo o jogo, em qualquer aspecto. Porque o universo nos mostra que ele é dinâmico o tempo inteiro, e, de novo, tudo vai depender da perspectiva através da qual a gente avalia a coisa. Eu não posso dizer que as leis são imutáveis, só porque elas não mudaram nos últimos 200 anos para cá. Não é assim que a coisa funciona. A gente vai conseguir superar. Não é fácil. Como, nesses últimos 200 anos, essa inteligência cognitiva resolveu um monte de problema, as sociedades como um todo, é só essa realidade que existe, ponto final. Mas a gente tem que se aprender que não, existem outros problemas que ela não resolveu, todo problema humano, tudo que é humano, ela não conseguiu resolver. O humano no sentido interno. O externo, sim, a medicina vai lá, passa um curativo, sutura, tudo isso é nossa ciência bárbara. Mas todo o interno não conseguiu, não é ela que dá conta disso. Chegaremos lá, mas é uma bela de uma batalha. E todo esse pessoal que está na frente, Donald Hoffman, Castro, Stanislav Grof, Thomas Campbell, todo esse pessoal que a gente fala aqui, Ken Wilber, toda essa turma na franja, por trás dele tem muito mais gente do que a gente imaginava. E está vindo aí, está hoje um mundo fascinante. Tudo que você lê do Castro deve ter depois ali links para outros pesquisadores, outras coisas, e se a gente começar a explorar, a gente vai achar um monte de outras pessoas, um monte de sacadas geniais. E questionando esse paradigma que tem durado 200 anos, mas que eu não imagino que durar 50 anos mais. Não imagino durar 50 anos mais. Não, de fato, concordo com tudo que você disse, cara. Eu vejo por aí também, né? E eu acho que me passa essa sensação de que realmente é uma sensação, né? Não tem como eu expressar muito bem em relação a isso, mas que me parece um processo inevitável e um processo que já era do jogo cósmico, digamos assim, né? Também, o que você quer dizer com o jogo cósmico, né, cara? Talvez, assim, passe uma impressão de que as coisas são pré-determinadas, ou o futuro, que eu acredito em destino, e que a gente simplesmente somos marionetes aí, ou talvez fantoches de uma mão divina que nos leva a um determinado lugar e que a gente, no final das contas, não tem livre-arbítrio algum. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que me parecia do jogo cósmico, de que a gente chegasse num nível de desenvolvimento onde essas questões fossem inevitáveis realmente, até como por uma questão de você ser um processo autoalimentado, né, de você passar a fazer esse caminho inverso, né, de que a gente parece que chega através das franjas da ciência nos seus limites, né, através da pesquisa subatômica, por exemplo, aí, e se encontrar com grandes dilemas, aí, grandes becos sem saída, e da mesma forma também, agora, trabalhando com a computação e a informática, toda a parte computacional também nos levando a uma autorreflexão, né? Poxa, a gente está fazendo essas simulações, se estamos provocando isso, estamos provocando aquilo, se a inteligência artificial nos parece algo inevitável, quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? Quem são esses que criam? Quem são esses que vão nessas franjas, nesses limites? Então, eu acho que do aspecto evolutivo cósmico, digamos assim, essa passagem, esse trânsito, essa etapa, necessariamente ela tem que ser vencida para que se chegue
para que a gente consiga chegar na próxima etapa do jogo, né, cara? Então, é nesse sentido que me parece ser natural, de que a gente passaria por esse dilema mesmo e de que está tudo certo, porque a gente tem que realmente superar essas coisas. Não, concordo contigo. É como se fosse assim, usando um pouco da linguagem de jogo, videogame ou de tecnologia artificial de computadores. Se chegar nessa fase, faz parte do pacote que ele faça questionamentos com relação a ele mesmo e o entorno. Ele vai abrir o leque. E aí você me fez lembrar uma coisa muito interessante, até pegando um exemplo que você deu hoje, da parte do frango, do gosto do frango e da gente estar numa matriz ou não. Olha só, o filme Matriz, chega uma hora lá que, acho que é o Cypher, né, que ele fala, eu sei onde eu estou, eu sei o que é o filme Matriz, mas eu quero voluntariamente voltar. Se não me engano, ele está na hora falando lá uma coisa, eu sei que isso aqui é um bife, eu sei que isso aqui é tudo artificial, mas eu quero isso para mim. Exatamente. Isso de consciência, para algumas pessoas, ele tem o direito, não o direito, mas ele tem o direito de pensar assim. Ele tem o direito de pensar assim, se não prejudicar os outros, tal, numa boa. E olha só como a gente está, olha o espectro que eu costumo dizer, olha o espectro de consciência, de níveis de consciência que a gente tem. A gente tem todos esses. Aqueles que estão querendo acabar com essa subjugação de todos nós, e os outros que, putz, cara, eu já vi a realidade, eu prefiro essa aqui, eu prefiro essa aqui. E quantos de nós, de certa maneira, nas mídias sociais, na nossa matrix rudimentar, com M minúsculo que a gente está vendo, não preferem estar ali, não preferem navegar ali, porque a vida real, essa aqui é muito dolorida para mim. Exato, mas é justamente isso que eu ia mencionar. Eu ia tocar exatamente nesse ponto que você tocou. A gente, muitas vezes, a gente já está fazendo isso, né? Eu já estou preferindo a rede social porque ela é muito mais interessante que a minha vida é do jeito que eu vivo, né? Então, isso já é efetuado, né, cara? Mas, enfim, é uma coisa que a gente lamenta, não tem muito o que se fazer. Cada um segue a vida do jeito como bem entende, né, cara? Mas acho que é legal, é interessante essa perspectiva de que também muito dessa visão do Cypher, né, de decidir para ser reinserido na Matrix, advém justamente da questão da visão materialista, né, cara? A visão materialista, ela suplementa não, ela dá condições para que esse tipo de raciocínio que o Cypher fez seja de fato uma opção, né? Porque ali seria complicado. O que seria viver a realidade dele, né? Estar fora dessas máquinas, né? E tentar entender a vida do jeito que era naquele momento, a experiência para a qual ele estava passando ali na vida dele. Não, mas não, isso tudo é muito louco, não tem graça nenhuma. Eu prefiro adentrar em um outro mundo, né, cara? Então é muito maluco isso, porque eu acho que toda essa questão desse movimento que está tendo também, da gente entender o que é a consciência, de tentar viver com mais consciência, discutir, falar a respeito desse assunto, também passa por essa questão de você entender a realidade de uma forma completamente diferente do jeito que estava entendendo anteriormente, e aí inserir mais qualidade em algo que até então era visto com pouca qualidade, né? Como o Cypher viu. Essa minha realidade aqui tem baixíssimo nível de qualidade, então eu prefiro a realidade artificial do que a realidade real, digamos assim. Então, acho que o materialismo ele é um pouco disso. Olha, então, olha aqui, olha, a simulação é muito mais legal. Fique aqui comigo, compre o meu produto, adquira o meu software e viva aqui se iludindo, porque é isso que eu tenho para oferecer a você, e as pessoas vão nessa pegada. Mas eu acho que, né, ao fazer esse exercício de, né, entender o que é a consciência, o que estamos fazendo por aqui, isso vai adicionando qualidade e perspectivas diferenciadas para que você aceite sua realidade de uma forma muito mais saudável, e trabalhe em cima disso, para que a sua vida mude de fato, né, e não fique simplesmente só se enganando. Né? Não, meu, genial. Isso aqui, esses últimos 2 minutos, acho que precisa destacar, que são geniais, né? São muito bom. E você me fez uma coisa muito boa, cara. Você trazer a palavra qualidade para essa discussão, que acho que é fundamental, e uma outra também me ocorreu agora, que a gente tem trazido pouco, que seria legal de poder explorar um pouquinho se desse tempo agora e talvez no futuro, que é responsabilidade. A gente vive dizendo que o crescer dói, né? Que o crescer é muito difícil. Quando o Cypher, ele virou nossa vítima do dia hoje, quando ele pensa, caramba, ficar aqui dá trabalho, é complicado, o que eu estou fazendo aqui nessa linha de frente é complicado, eu não quero assumir essa minha cota de responsabilidade, que essa foi uma grande sacada que eu tive em 96. Todos nós temos cotas de responsabilidade, não é culpa, é cota. Quem não assumir a sua, está devendo a si, está devendo aos demais. Ele optou, e quantas pessoas optam por eu não vou, porque assumir essa responsabilidade dá trabalho, dói, não é fácil, implica esforço, dedicação, resiliência,
sabe? Uma série de coisas que nem todo mundo está afim de pagar para ver. Alguns até tentaram, mas às vezes não dá, não é o momento dele. Às vezes na própria vida, talvez não hoje, daqui a 10 anos será, talvez não nessa vida será. Mas essa cota de responsabilidade de cada um, esse é o X da questão. E eu posso confessar a você também, tem um grande cipher morando dentro de mim, assim, né? Porque eu também não gosto de responsabilidade, né? Assim, mas o fato de não gostar não significa que eu não possa ser, de que eu não deva ser, né? São coisas diferentes. Então, muitas vezes, a responsabilidade realmente dói bastante, né? Mas, enfim, é uma luta interna, né? Para você tentar vencer isso daí, ultrapassar esse ponto aí de não retorno, digamos assim, né? Mas, de fato, acho que você tem razão, a responsabilidade tem a ver com isso também, e está atrelada à questão da qualidade de consciência, né, cara? Porque se você possui maiores níveis de qualidade, a responsabilidade ela vem a reboque. Vem. Ela vem a reboque, ela é inevitável, ela vir, porque você percebe a importância daquilo, o quão importante aquilo é, e aí o sacrifício diante desse novo espectro que é apresentado a você, ele é minimizado, porque você percebe a importância daquilo e aí você vai atrás e faz acontecer, né? Então, essas coisas estão atreladas, inevitavelmente, uma coisa depende da outra. E uma coisa que eu aprendi, e também há algum tempo, isso eu dei muita sorte, tem uma diferença fundamental entre o bem-estar e a autopreservação, o bem-querer a si próprio, a autoestima e o narcisismo e o egoísmo. A primeira eu me volto a mim para ser o melhor criatura que eu posso ser individual, para servir ao coletivo e juntos nós vamos para frente. A segunda, eu só penso em mim. É só eu que interessa, só me interessa esse filezinho que eu estou comendo aqui, porque essa é a vida que importa e ponto final. O que vem depois, eu prefiro nem pensar. Eu até tenho um vislumbre, porque todos nós temos algum vislumbre do trabalho que dá. Por isso que a gente puxa o freio, por ter experimentado. E, de novo, não vai ser para qualquer um, para qualquer momento. Às vezes demanda um pouco. O crescer demora. Não é só perceber. Uma coisa é ter um insight, outra coisa é fazer, é mudar. O que é mais difícil do que mudar um hábito? Nós somos escravos dos hábitos, que a gente vem lá, né? A gente já falou sobre isso, o quanto do inconsciente a gente está vindo, desde a parte cerebral que quer poupar energia, até aquilo que ficou conveniente, que eu estou bem aqui, para mudar, para ser uma criatura melhor, vai dar trabalho. Eu vou ter que me observar o tempo inteiro e mudar coisas que estão arraigadas em mim, mesmo não gostando. Quantos de nós olhamos, eu não gosto disso, mas eu não consigo fazer. O pessoal do Enegrama diz que a gente tem uma máscara, que a gente puxa assim, e essa máscara cola de uma maneira que a gente não vê. A gente costuma perceber depois que já fez. Puxa, já fez esse erro de novo. Caí nessa armadilha de novo, que geralmente são as mesmas mancadas. As mesmas mancadas. A sacada, o crescimento é perceber quando a máscara está chegando. Antes que ela chegue, você... não! Para aqui. Lá vou eu de novo. Não! E treinar isso até o momento em que ela não venha mais. Isso demora, é treino, é sacrifício, é foco, né? É foco. Mas, cara, tem uma questão aí que eu acho que é importantíssima, que você mencionou, no decorrer da sua explanação, aí isso me fez pensar a respeito, que é a questão do amadurecimento, na verdade, né, cara? Então, até questões como essa da inteligência artificial, por exemplo, supondo que essa inteligência artificial pensasse que realmente a forma de maximizar aí a solução para o grande problema desse planeta seria partir para o genocídio humano. Até isso ela pode haver um ensinamento aí e uma questão de amadurecimento da raça humana, no sentido de que, poxa, peraí, nós somos tão disfuncionais que até uma máquina consegue, né, perceber isso, né? Então, se essas máquinas estão percebendo que nós somos disfuncionais, será que não está na hora da gente acordar? Será que não está na hora da gente amadurecer e utilizar isso como uma plataforma, como uma catapulta, para realmente virar o jogo e falar, não, realmente, ou a gente muda, porque se a gente não mudar, essas máquinas vão dar conta de dizimar a raça humana, porque a gente não fez o nosso trabalho, precisou algo externo para nos dizer aquilo que a gente precisava fazer, porque nós internamente não tivemos coragem de assumir o tamanho desse trabalho, né, cara? Muito bem colocado. E reforçando hoje a nossa discussão, que hoje está bastante cinematográfica, o dia em que a Terra parou, segunda versão com o Keanu Reeves, no final,
Nós decidimos dar mais uma chance. Vocês, quando estão na borda do limite, vocês mudam. Então, nós decidimos mudar o nosso plano com relação a vocês. Vocês deviam ser dizimados. Vocês mostraram que vale a pena ainda. Ok, eu acredito plenamente nisso. Embora seja um filme, a gente tem se mostrado que somos assim, né, cara, ao longo da história. A água precisa estar batendo realmente no traseiro para que a gente tome uma atitude decente em relação a isso. Muito infelizmente, às vezes com muita dor e muito sofrimento, de forma desnecessária, mas somos assim, fazer o quê, né? E o brasileiro, acho que ele é um bom representante desse aspecto, né, cara? O lance, né, de você fazer para tudo deixar, para fazer tudo em cima da hora. Somos bem característicos desse mau exemplo, digamos assim, né, de empurrar com a barriga até onde der. Então, mas eu acho que a humanidade como um todo padece desse problema. Né? Então, e não seria para uma máquina difícil de perceber isso, né, cara? Nada muito boa. Será que estamos chegando no final aqui? Bom, eu tô com 3 referências, cara, 2 cronômetros não sincronizados e o relógio. Então, eu lembro que a gente começou mais ou menos aí, era umas 3h20, né? 3h20, Então, acho que está mais ou menos aí no tempo de a gente terminar. Bom, exploramos, mas obviamente não chegamos a nenhuma conclusão definitiva, como qualquer outro papo, qualquer outro episódio de Contatos Insólitos, mas, enfim, né? Para não fugir à regra, fica aqui tudo em aberto. Hoje, dá pano para mão para a gente pensar, que é legal. Né? Dá. E, eu acho que muitas vezes também acontece, como alguns episódios que a gente criou, como, por exemplo, se estamos vivendo em uma Matrix, foi um episódio lá no início que a gente criou, estavam entre os 10 primeiros, a gente pode fazer revisitações, né, cara? A gente pode rever esses episódios e aí, dentro de uma nova ótica, refazê-lo e pensando em outros aspectos, porque eu acho que também a gente acaba evoluindo com essas discussões, né? E a coisa tende a crescer também nesse sentido. Sobre perspectivas diferentes, a realidade muda. Exatamente. Eu queria aproveitar, então, solicitar às pessoas, né, que curtam aí, né, que se inscrevam no canal, curtam, passem a curtir esse vídeo, façam seus comentários também, que a gente vai responder assim que puder, e obrigado por estar presentes aqui, fazerem parte desse pequeno grupo aqui, desse pequeno canal, né, cara, que está com essas ideias malucas aí, mas, enfim, faz parte da proposta nossa de sempre conversar de uma maneira bastante descontraída, né? Assim, existe um tema, né? Mas não existe um script. Né? Dentro desse tema a gente tem essa liberdade para conseguir navegar em mares que até então a gente não conseguia navegar, né, cara? Então, agradeço a sua presença, muito obrigado mais uma vez por mais esse Contatos Insólitos, a gente se vê na semana que vem. Grande abraço, cara. Beleza, Roberto. Grande abraço. Tchau, tchau, César. Até mais. Tchau.